Paz, Shalom. Queridos, vamos falar hoje sobre o Evangelho dos Fariseus. Por que estão trocando o Evangelho de Cristo? Nesses cultos são envolvidos em sentir a presença de Deus mais do que sentir sua pessoa. Então nascem as comunidades mais ligadas à emoção do que à razão, trocando assim o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho dos Fariseus. Espero despertar em você desses discursos vazios e das teologias que aprisionam e não permitem aflorar sua verdadeira mensagem. Questões quanto à indumentária, qual a roupa que agrada a Deus, quanto ao ritmo musical, o que eu posso cantar, quanto aos instrumentos musicais, pode-se usar instrumento de percussão no culto, quanto à postura de oração, posso orar em voz alta ou silenciosamente, quanto aos hábitos alimentares, pode-se beber café ou um copo de cálice de vinho nas refeições, quanto à postura pública, posso bater palmas para Jesus? Isso provocou a multiplicidade de igrejas e comunidades evangélicas nos dias de hoje. Jesus só deixou duas ordenanças, a ceia, 1 Coríntios 11, e o batismo nas águas. Foi algo instituído pelo próprio Senhor Jesus, Marcos 16. A governamentalidade da igreja é do homem. Vemos então as brincadeiras com a espiritualidade evangélica. Basta analisar as músicas que circulam no meio evangélico para ver os verbos e pronomes na primeira pessoa que aparecem em abundância. E mais, prego sobre família, sexo, comportamento, tem até pregadores de palhaço, arma o circo e vamos fazer as pessoas rirem, e ainda cobra um bom cachê. Mas sobre arrependimento, pecado e salvação ao inferno, não, isso não enche a igreja. E os louvores e cultos é tudo para dar conforto para mim. Evangelho dos Fariseus. Já ouviu o irmão dizer que o culto foi uma benção? Porque dançam, pulam, rodopiam, bate o pé. Lembre-se, o justo viverá pela fé, Gálatas capítulo 3, e não o indivíduo do centro do universo. Com o aumento da população urbana e em grandes aglomerados na periferia das cidades, a migração do norte para o sul do país, a migração das famílias das zonas rurais para os grandes centros comerciais e industriais, tornam solo fértil para uma população marcada pelo desejo de riqueza e bem-estar, que sonha com o conforto de bens de consumo. Um ambiente favorável para um cristianismo que prega a bênção material e principalmente a cura física, emocional e mental, fonte de distúrbios provocado pela sociedade moderna. Um espírito de lucro e vantagem que provoca o surgimento de novos conceitos e práticas evangélicas, os neopentecostais, rompendo assim com a reflexão teológica e começam a aplicar rezas, mandingas, trabalho, exercícios que procuram libertar os fiéis de bruxaria, maldições, encostos, práticas que agridem a proposta bíblica de fé e obra de Cristo na cruz. São verdadeiras brincadeiras evangélicas. E mais, apelam para o descarrego espiritual, para o uso dos elementos sal, azeite, vinho, arruda, trigo, feijão, ovos de Abraão e até um abraço em tal pastor. A espiritualidade do dinheiro. Quanto mais você integrar a Deus, a instituição religiosa, mais receberá dele. As bênçãos de Deus são visíveis através de casas, terrenos, sítios, carros e outros bens de consumo. Seu sucesso financeiro é a marca da bênção de Deus, e seu fracasso financeiro é a marca da maldição ou influência de demônio. Neste século XXI, assistimos a tanta brincadeira nos programas de rádio e televisão para atrair um espiritualismo que aprisiona a fé cristã. Mas se estes são os princípios que provocam o ribombar evangélico, por que eu preciso de água do Rio Jordão? Por que eu preciso de rosas ungidas? Por que comprar sal abençoado? Por que dar dinheiro para não ser castigado? Por que buscar profetas que adivinham o futuro? Por que fazer o corrente para a prosperidade? Por que mandar um e-mail para o bispo orar? Por que colocar a Bíblia sobre a enfermidade? Por que tenho que falar em línguas estranhas? Por que reverenciar um homem como sendo santo? Por que eu tenho que levar fotografia para ser ungido? Os evangélicos estão reciclando a pior religiosidade do romanismo e do luterano cristão. Os símbolos ocupam um lugar importante no imaginário dessas igrejas evangélicas. É por meio do óleo de Deus que expulsa demônio.
A trombeta pode derrubar os problemas da vida, a sombra da cruz, todos os problemas são deixados. A fogueira santa pode queimar pedidos escritos em papel que tornam fumaça e são levados pelos ares até a narina de Deus. A rosa abençoada pelo pastor é levada para casa. Quando murcha, leva consigo todo o mal. Desta forma, os elementos concretos parecem assumir cada vez mais a importância desses grupos. Querida, você está aprisionada. Jesus chocou-se brutalmente com a teologia oficial instalada em Israel e defendida pelos fariseus. Evangelizar é formar caráter cristão, tanto no nível pessoal como social. Hoje, o Evangelho serve de pretexto para todo tipo de marketing religioso, procurando soluções individualistas. Hoje, se vende muito bem o nome de Jesus, mas sabe muito pouco acerca de quem ele foi e o que realmente pregou, o que realmente desejava Jesus. Além dos judeus estarem sob o jugo romano, dos Césares, mas a pior escravidão estava no jugo da sua própria teologia, a religião oficial de Israel que se impunha sobre o povo. Os judeus perceberam que Jesus pregava uma teologia diferente da teologia dos esquemas idolátricos de sua época, que serviam de base para alienação e exploração humana. Isso oprimiu irmãos e irmãs. Jesus disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. João 15. Essa geração deve receber a sua palavra, segundo a tradição de Deus, de Abraão, dos profetas e de Jesus. O indivíduo deve viver como irmãos de todos, do amor ao próximo. Sem esse amor, o amor de Deus nada vale. Coríntios 13. Nossa luta não deve ser enfrentar a igreja evangélica no país, mas sim pela moral da fé cristã. Pregar o amor, a justiça, o respeito e a igualdade entre todos. O que esperar de nossas futuras gerações, de políticos, banqueiros e outros? O que esperar de nossos filhos e filhas? O que esperar de nós mesmos, se não preparar nossas vidas para sermos justos e solidários de fato? O dom da vida encontra plena liberdade de não estar dominada por qualquer coisa que oprime e limite. Esses falsos pastores estão alterando a forma de adorar a Deus de homens e mulheres, querido. A salvação não vem pelas obras, Efésios 2. A vontade de Deus não é determinada pela igreja, mas pelo livre exame das Escrituras. O caminho para Deus não acontece em outro lugar, mas somente em Cristo. João capítulo 14, 6. O justo viverá pela fé, Hebreus 3, 11. Em seu sermão, olha o que pensava John Wesley: ganhe o máximo que pode, economize o máximo que pode e dá tudo aos pobres, porque vivia num contexto miserável também. Ter conhecimento bíblico é essencial. Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E mais, a Bíblia é a palavra de Deus em forma de livro para você pensar, raciocinar a respeito de Deus. Não se brinca de ser pastor. Que o Senhor os abençoe.